Pronto, estamos ao vivo. Agora eu vou sair aqui, tá bom? Vou avisar lá nos grupos que já começou e agora é com vocês. Vou colocar a apresentação também. Olá, pessoal, boa noite. Estou só entrando aí. Boa noite, boa noite. Esperar mais um minutinho aí de tolerância. Ver se entram mais. Estamos ansiosos aqui também, tanto quanto vocês. Isso é um projeto piloto. Vamos ver quanto nós temos. Temos 31 pessoas, ainda falta muita gente entrar. Vocês querem que espere até que horas? Quantos minutos de tolerância? 5 minutos? Com respeito a todos que já estão aqui. Aqui estamos eu, Dr. Vitor, hemodinamicista, e o Dr. Igor, que vai ser o apresentador do tema. Muito legal essa interação aí em relação ao grupo de colegas, né? A gente vai atualizando, a gente vai lendo, vai aprendendo cada vez mais. Isso aí é bem gratificante. Mais 3 minutos, 10 minutos, a doutora Alessandra pediu aí. Dá um abraço aí pro pessoal da SEC, né? Aqui o doutor Igor já está mandando um abraço aqui pro pessoal da SEC aqui, SEC em peso aqui presente com a gente. SEC na veia. É internacional o negócio. Grande Dixon, nosso professor. Aí, Tiagão. Vamos lá, observação também presente aí. Quem tá aí? Jana, família, mas leva carão igual. Quem? Minha prima. E aí, Adriano, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Aqui, pessoal, a ideia dessa conversa aqui, na verdade, é a gente expor algumas coisas e bater papo, conversar mesmo, não tem nada de, é uma aula, vou ficar calado, não, a gente vai perguntando, vai tirando algumas dúvidas, tá? O doutor Igor aqui, que vai ser o palestrante, mas está o doutor Vitor também aqui, e a gente vai tentando organizar as ideias aqui para ficando melhor para todo mundo. O Vitor tá aqui porque qualquer coisa, se for para a Kátia, a gente já... O caso que eu vou mandar aqui, a gente já chama ele. Agora sim. A ideia do Vitor tudo é cateterismo, viu? Por que será? Brincadeiras à parte aí, a gente vai estar contribuindo aqui um pouco mais aqui. 5 minutos de tolerância. Podemos começar? Temos 85 pessoas aqui pelo YouTube. Vamos lá ler. Podemos? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, vamos lá. Boa noite. Meu nome é Rodrigo.
Eu sou médico cardiologista da unidade doutorásica, atuado no pronto-socorro de Rio Branco. Tá? Estamos aqui no projeto piloto. A ideia aqui é de a gente fomentar essas participações seja especialidades, clínicas, cirúrgicas, para levar conhecimento com mais facilidade às pessoas. Tá? Hoje, a gente foi atrás de um tema bastante comum e corriqueiro na nossa prática clínica, é a síndrome coronariana aguda. Tá? Então, a gente resolveu falar desse tema, juntamente com o Dr. Igor e o Dr. Vitor, para tirar algumas dúvidas, expor algumas ideias, para que as pessoas percam também alguns medos aqui que a gente tem, que isso é normal para todo mundo, tá bom? E hoje o nosso que vai palestrar aqui é o Dr. Igor Dávila, é um médico acreano, retornou agora para Rio Branco, tá? Tem residência de clínica médica pela Fundação Estadual do Acre, a Fundacre, e cardiologia pelo Hospital Ana Nery de Salvador. E é o nosso diarista da unidade doutorásica. É o médico responsável por a gente discutir casos, tomar algumas condutas relacionadas aos nossos internados. O áudio está baixo. Vamos aumentar o áudio aqui. Estão escutando direito? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Melhorou o áudio aí, pessoal? Vão se comunicando aí, mandando o escrito aí no chat para a gente ver se melhora, tá? Hoje, beleza, melhorou. Então vamos lá, Igor, vamos começar a dissertar aí sobre síndrome coronariana aguda, diagnóstico, classificação e tratamento. Seja bem-vindo, Igor. Obrigado, Rodrigo. Boa noite, pessoal, a todo mundo que está acompanhando aí. A gente está começando hoje, né, Rodrigo, um projeto piloto no pronto-socorro de Rio Branco, baseado no pronto-socorro de Rio Branco, mas que se estende, né, a toda a rede pública de atenção. A gente também tem aqui o pessoal dos hospitais particulares, né, o pessoal aí da rede privada, mas nossa região de atuação aqui, o nosso enfoque é para o pessoal da rede pública, tanto da capital como do interior. E, como eu falei, é um projeto piloto, a gente está começando a se familiarizar com essas tecnologias, né? Então, em caso de algum erro, em caso de algum probleminha técnico relacionado aqui à tecnologia, vocês avisam, dão feedback, que aí a gente vai tentando corrigir. Beleza. Pessoal, é o seguinte, qual que é o objetivo dessa conversa, tá? Lembrando que isso não é uma aula, tá bom? Isso aqui é um bate-papo. Prefiro assim, que aí a gente consegue deixar mais leve e aí a gente vai desenrolando com melhor tranquilidade. Eu fiz a minha residência de clínica médica na Fundação e desde essa época eu tenho uma relação já de algum tempo com o PS, né? Eu também trabalhei ali no ambulatório, conhecido ali como ambulatório da triagem, né? E eu sei, né, das dificuldades, às vezes das dúvidas que a gente tem. Eu já tive também desse outro lado com relação à cardiologia e ainda tenho minhas dúvidas até hoje. Todo mundo tem, né? A gente não é o dono da verdade, né? Mas é óbvio que quando a gente se dedica mais a uma especialidade, a gente tem mais propriedade para falar de determinados assuntos. E o PS é um hospital que tem um potencial gigantesco, né? A gente é o maior centro de urgência e emergência do estado, a gente é referência, né, para todos os municípios, para municípios do interior do Amazonas, a gente recebe pacientes até de outros países. A gente tem uma riqueza propedêutica enorme e a gente quer aproveitar mais isso aqui, agora tornando hábito essas discussões. O tema de hoje é síndrome coronariana aguda. Parece clichê, parece bem batido o tema, mas ainda gera muita dúvida. Até nos especialistas, né? Sempre há controvérsias. É um tema que você não vai deixar de ver num plantão de emergência de 12 horas, tanto aqui como no interior. A gente vai focar no diagnóstico, na classificação, no tratamento, nas dificuldades diagnósticas e de manejo que nossos colegas têm para a gente poder tirar nossas dúvidas, né? Rodrigo, Vitor, a síndrome coronariana aguda ainda é a principal causa de morte no mundo, né? Infarto, né? As doenças cardiovasculares. Então, a síndrome coronariana aguda é muito prevalente.
né, cerca de 7 milhões de casos todos os anos nos hospitais do mundo afora são reportados de síndrome coronariana aguda, fora os que a gente não tem registro, fora os que passam batido. Desses, 70% são sem supra de ST e 30% são com supra de ST. Para essa questão da avaliação, né, da síndrome coronariana aguda, a partir da década de 60 a gente ganhou aí um reforço muito grande, né, que foram as avaliações laboratoriais, né, os marcadores de necrose miocárdica. A gente teve uma evolução nessa história toda. Inicialmente a gente olhava o TGO, né, como um marcador de necrose muscular, até miocárdica. Depois a gente observou que começaram a usar a desidrogenase láctica. Depois apareceu o CK, fração CK-MB, as troponinas e, mais recentemente, as troponinas ultrassensíveis. As troponinas ultrassensíveis foram responsáveis por aumentar em até 20% o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Antigamente havia um lobby da indústria de cigarro, então era chique, era elegante uma mulher aparecer com cigarro, um homem aparecer com cigarro na mão. Então isso aí era liberado, essa propaganda, isso depois foi proibido. A incidência de síndrome coronariana aguda nos países desenvolvidos recentemente experimentou uma queda, um declínio, graças às mudanças demográficas na questão tabágica a partir dos anos 80 e 90. Hoje, né, o Dr. Rodrigo tinha até falado recentemente, numa reportagem a respeito disso, do aumento da prevalência de síndromes coronarianas agudas em jovens no cenário atual. Tem algumas hipóteses para essa situação. A gente tem aí o uso de cigarros eletrônicos, a gente tem os vapers da vida, aí, as drogas ilícitas como a cocaína e a maconha. Tá? Geralmente, a gente tende a pensar que síndrome coronariana aguda, quando associada à droga, ela só está associada à cocaína. Tá? Mas a maconha também pode causar efeitos agudos após o uso, na questão das síndromes coronarianas. A gente publicou esse estudo aqui no JACC em 2020, dos 7 efeitos da maconha em pacientes com doença cardiovascular. Não é o tema da nossa aula hoje, é uma sugestão de leitura, já que a gente mencionou o tema. Tá bom? Seguinte, ainda falando da questão das drogas associadas à síndrome coronariana aguda, a gente sempre deve suspeitar de síndrome coronariana aguda associada a drogas quando o paciente tiver menos de 50 anos, não tiver fator de risco e nem histórico familiar. Então, suspeitar, indagar, investigar a respeito do uso de drogas ilícitas, tá bom? Inclusive, fica totalmente contraindicado, ou seja, não é indicado para ninguém, mas é mais contraindicado ainda, paciente que sabidamente tem histórico de síndrome coronariana aguda, fazer uso de maconha. A gente estava conversando, né? Alguns sabem disso, outros não sabem, mas é um clichê da cardiologia a gente falar de evitar o uso de beta-bloqueadores em pacientes que usaram cocaína. A gente sempre investiga, sempre avalia se o paciente fez uso ou não. Isso acontece porque quando você usa um beta-bloqueador, você bloqueia os receptores beta, os receptores alfa ficam livres para conectar-se à cocaína, que é uma substância adrenérgica simpaticomimética. Então, ela vai piorar a vasoconstrição, piorar o vasoespasmo coronariano, inclusive podendo levar ao infarto. Pessoal, isso foi um resumo dos aspectos gerais das síndromes coronarianas agudas. E a gente vai agora voltar um pouco a atenção para a classificação e para a causa. Tá? As causas da síndrome coronariana aguda, em 60% dos casos, são rupturas abruptas, é uma ruptura abrupta de uma placa aterosclerótica instável. Tá? Essa lesão aterosclerótica aqui, ela não acontece do dia para a noite. Tá? Além dos fatores genéticos, nós temos aí os hábitos de vida, como o tabagismo, o sedentarismo, toda aquela história que a gente conhece. E um belo dia, essa placa, ela resolveu romper, tá? Criando aqui todo um sistema de coagulação e agregação plaquetária, formação de fibrina e oclusão. Tá bom? Ocluiu a luz do vaso, causou dor, causou supra, o paciente vai te procurar na emergência. Ok? Outras maneiras outros mecanismos da síndrome coronariana aguda é a erosão mais progressiva da placa. Ela vai sendo destruída, ela vai degenerando e causando todo esse esquema que a gente falou aqui.
Também pode apresentar como placa calcificada, ela vai crescendo, calcificando e obstruindo. Em alguns outros casos, ela também pode ser causada em forma de embolização de um trombo, por exemplo. O paciente que já tem FA, o paciente que tem um trombo de ventrículo esquerdo, ele vai embolizar ali, e ele deu azar de embolizar justamente a coronária. Isso aqui é um clássico, né? A dor, os sintomas da síndrome coronariana aguda. O paciente geralmente chega com dor em aperto. E por muitas vezes a gente observa esse paciente chegar no pronto atendimento com essa mãozinha no peito que esse paciente está aí. Tá? Isso aí se chama sinal de Levine e é altamente sugestivo para a síndrome coronariana aguda. Então, dor em aperto, irradiada para braço ou para membro superior, pode ser o esquerdo, mas também pode ser o direito. É uma dor de característica insidiosa, progressiva, que geralmente tem associação com esforço físico, né? Ela piora quando o cara vai subir uma escada, né? Ela piora quando o cara vai subir uma ladeira. Ela melhora um pouco quando ele repousa ou quando ele faz uso de nitrato. Então, essa é a dor clássica e típica. Isso aqui é até fácil da gente observar. O que a gente tem que ter cuidado, pessoal, é quando o paciente apresenta-se no pronto atendimento com uma dor, com uma angina atípica. A gente costuma falar que o paciente não lê livro, né? Então, assim, o paciente pode chegar com um equivalente anginoso. Não é angina, não é dor no peito, mas equivale a uma angina. Como dispneia, como náusea, vômito. E geralmente esses pacientes que apresentam esses equivalentes anginosos, geralmente são idosos, diabéticos e mulheres. É a população mais comum que apresenta esse tipo de sintoma atípico. E aí, como é que a gente... Isso que o doutor Igor está falando é bem importante, pessoal. Já a gente vai conversar, Brenda, sobre isso, tá? Sobre a angina instável. Esse equivalente anginoso é um paciente que tem vários sintomas, menos a dor, que é a característica, entendeu? E hoje eu estava conversando antes, a gente estava repassando aqui, nos bastidores aqui, eu estava comentando de uma paciente que eu atendi hoje. É uma paciente diabética, é uma paciente hipertensa, uma paciente idosa, já é coronariopata prévia e estava tendo equivalente anginoso, entendeu? Então, a gente tem que fazer o protocolo pensando em uma possível síndrome coronariana aguda, com certeza. A gente vai ter que investigar invasivamente para ver se teve algum stent desse fechou ou não, mas é só para dar um adendo aqui para vocês verem que acontece isso. Se a gente lembra desse nome equivalente anginoso, a gente vai encontrar na nossa frente. E as pessoas podem estar se perguntando agora, Rodrigo, como quer dizer que o paciente idoso chega com náusea e vômito, eu vou pedir cardio, eu vou pensar que é infarto? É quando a gente vai começar a falar das estratificações de risco mais para frente, né? Pessoal, para mim, uma das partes principais aqui, das partes mais importantes desse bate-papo, é a classificação da dor. Tá? A gente não está, né, querendo aqui que o pessoal saiba o mínimo do ponto e vírgula, do rodapé do livro de cardiologia. A gente precisa classificar a dor baseado na nossa história clínica e na nossa semiologia. Tá? Então, a gente tem 4 tipos de dor torácica. Dor torácica tipo A, que ela é definitivamente anginosa, e o outro extremo, que é a dor torácica tipo B, tipo D de dado, é a definitivamente não anginosa. Ou seja, a do tipo A, aquele cara que eu falei, hipertenso, tabagista, já infartou, foi subir uma escada, foi subir uma ladeira, sentiu dor no peito, sentiu falta de ar, a pressão subiu. Então, esse cara, ele tem uma dor que se eu pudesse apostar todas as fichas, eu apostaria que é anginosa. Agora, fulano de 32 anos, estava jogando futebol, pegou uma cotovelada no peito, chegou no pronto atendimento com dor no peito e a mão no peito, porque estava inchado aqui. Pegou uma pancada. Definitivamente é uma dor não anginosa. E nos intermédios, ali no meio do caminho, tem os prováveis, né, que é o tipo B, que é provavelmente anginoso, e o tipo C, que provavelmente não seja anginoso, é aquele que a gente fica na dúvida. Geralmente bota ali o paciente para ficar na observação, para fazer estratificação de eletro e marcadores. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Alô? Oi, pessoal. Pessoal, tendo dúvida aí, vocês podem estar escrevendo, tá? E aí eu vou estar dando um momentinho aqui com o Dr. Igor aqui para a gente tirar algumas dúvidas, estar conversando.
a ideia é a gente ir melhorando mesmo. É o bate-papo aqui, não fico envergonhado de perguntar, isso é importante. A tua dúvida pode ser a dúvida de 10 que estão aí querendo perguntar, mas estão meio tímidos, entendeu? Com certeza. Porque a gente está dentro de um ambiente de discussão e qualquer dúvida é válida para a gente poder tirar. Pessoal, então, classificação da dor. O paciente chegou no pronto atendimento. Queixa de dor torácica. Classifique essa dor. Inclusive, ponha na sua lista de problemas o tipo da dor. Geralmente, a gente tende a pegar os prontuários. Dor torácica é esclarecer. Né? Eu acho que a gente pode melhorar isso. A gente pode colocar na lista de problemas dor torácica tipo A. Ou dor torácica tipicamente anginosa. Ou angina atípica. A gente pode melhorar a classificação até para quem for ver, quem for avaliar, ter noção do que você pensou e saber por que esse cara pensou isso. Dor torácica esclarecer não é diagnóstico. Dor torácica esclarecer, você está me perguntando uma coisa, e você está querendo que eu vá lá dizer se ela é tipicamente anginosa ou não. Isso não é papel exclusivo do cardiologista. Classificar a dor é papel de todo médico clínico, da emergência, da observação e da triagem. Pessoal, então como que a gente vai atender esse paciente com dor torácica? Nós temos que ser ágeis, né? Esse quadro aqui ele é bastante extenso e parece que você tem que fazer, tem todo o tempo do mundo para fazer isso aqui. Você tem que fazer isso aqui rapidamente. Localizar a dor, avaliar se tem irradiação, qual que é a característica da dor, quanto tempo durou a dor, se for mais de 20 minutos ou menos de 20 minutos, se tem algum fator de melhora ou piora, se já houveram outros episódios ou sintomas associados. Depois que você entender isso, esse cara está com cara de que tem uma dor tipicamente anginosa cardiogênica. Você vai avaliar os fatores de risco que vão contribuir para a tua estratificação de risco. Pô, tá com dor torácica típica, né? É hipertenso, é diabético, tem colesterol alto, né? Tabagista, é obeso. Mais um ponto de alerta para a gente se ligar de que esse paciente pode estar tendo aí uma síndrome coronariana aguda, uma angina estável ou infarto. Tá? E a gente vai aplicar nos scores e nos critérios indicados, vai fazer o exame físico detalhado. Só um minutinho, quando que a tua imagem está bem embaçada, só a gente pode ver na câmera. A gente já melhora aqui, pessoal. Vai para a câmera. Doutor Vitor aqui dando sua contribuição. Suporte. Dando sua contribuição aqui para desembaçar o meu para-brisa aqui. Melhorou aí, pessoal? Para vocês verem que a ideia é essa, de tudo de início, entendeu? Então, pessoal, baseado nessa suspeita, né, na suspeita da anamnese, da semiologia, do exame físico, aquele básico que a gente aprendeu na faculdade, tá? E aqui, pessoal, eu estou sendo objetivo, né? A gente não vai, né, nessas horas de emergência, perguntar a religião do paciente, ou o que o paciente, se o paciente mora na casa de barro ou na casa de madeira. A gente vai localizar rapidamente esse paciente, ver se trata de uma dor, que pode ser uma síndrome coronariana aguda, avaliar os fatores de risco e o exame físico e fazer um eletrocardiograma em até 10 minutos, pessoal. Essa era uma pergunta da Brenda, tá? O eletrocardiograma deve ser feito nos primeiros 10 minutos, após a anamnese do paciente ou um tempo não determinado. Então, foi respondido agora, Brenda, que até 10 minutos desse atendimento a gente tem que fazer o eletro. E mais importante do que fazer o eletro, é a gente interpretar o eletrocardiograma, não olhando para aquele laudo, principalmente do PS, se a gente vê que tem um laudo do lado, entendeu? Ali tem muito erro, que é uma máquina ali que está laudando, entendeu? Tem muito erro. Mas a ideia é que a gente saiba interpretar esse eletro do básico em 10 minutos. É isso, Rodrigo, com certeza. Isso aqui, pessoal, é tudo nos primeiros 10 minutos, tá? Localizar e caracterizar a dor, avaliar os fatores de risco e o exame físico e já pedindo para o pessoal preparar o eletro. Tá? Em 10 minutos a gente tem que estar com esse eletro na mão para dizer se esse paciente tem aí, já de cara, uma alteração eletrocardiográfica, tá? Lembrando que nem que os pacientes não leem livro, eu acabei de dizer. Lembrando que o paciente pode chegar sem supra e evoluir depois nos próximos minutos para começar a fazer um supra. O eletro é dinâmico, ele muda a cada momento, tá? Então, se você observa que o paciente está piorando a dor, se você observa que o paciente está apresentando algum sinal de instabilidade, você pode pedir para repetir o eletro, pessoal. O eletro não é uma coisa fixa da admissão. Você pode fazer, depois você pode pedir para fazer de novo, tá bom?
Igor, só um adendo aqui. Essa parte de repetir eletro, a gente estava no final de semana lá em Brasileia, eu e o doutor Igor, falando desse mesmo tema, síndrome coronariana. Doutor Vitor, falando desse mesmo tema de síndrome coronariana. E lá, uma das coisas que levantaram foi o seguinte: faça um outro eletro, por favor. Mas como? Eu já fiz agora, já tem nem 20 minutos que eu fiz um eletro. Entendeu? Então, a resposta é justamente essa. Pela a mudança dinâmica do padrão eletrocardiográfico. É justamente isso que a gente quer investigar nesse tipo de paciente. Com certeza. Essa aí eu acho que é uma coisa que tem que estar bem enraizada no nosso protocolo, principalmente da emergência clínica, né? Eletro não é só da admissão, pessoal. Eletro, se você achar que você deve fazer, você deve repetir, deve pedir novamente para avaliar se houve alguma alteração. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mostrando uma imagem mais para frente. Para fins acadêmicos, para fins didáticos, a gente divide pelo eletro a síndrome coronariana aguda como com supra e sem supra. Eu considero para a gente aqui como cenário mais fácil, não para o paciente, obviamente, mas para o cenário mais fácil, o paciente que chega com dor torácica típica e o supra de ST. É um paciente que tem um infarto com supra. E a gente vai fazer todo o protocolo e mandar esse paciente, né, se possível, vai ligar para o Dr. Vitor, vai chamar o Dr. Vitor, desce aqui na SEC, Dr. Vitor, vamos dar uma olhada para o paciente suprou, ou para o Dr. Hélio. O Dr. Gustavo também. Tá? Então, pessoal, com supra é esse cenário. Agora, e quando o paciente tem dor torácica típica e não tem supra? Estamos diante de um infarto, estamos diante de uma angina. O que vai dizer para a gente a verdade são os marcadores positivos ou marcadores não positivos, tá bom? Então, um paciente com dor torácica típica e não tem supra, mas tem uma troponina positiva, pode ser, eu estou dizendo pode ser, vocês vão entender mais para frente, pode ser um infarto sem supra, tá bom? Se a gente acreditar nessa dor e ele tiver uma troponina positiva, é infarto sem supra. Doutor Igor, se a troponina está negativa e o eletro não tem supra, eu caracterizo ele como uma angina instável, eu posso mandar esse cara embora? É uma boa pergunta. Aí tem uma coisa que a gente fala, que a gente brinca aí, que é uma máxima verdadeira. A clínica é soberana, pessoal. O eletrocardiograma nós acabamos de ver que ele é dinâmico. A troponina deu negativa, mas esse cara está com uma dor muito típica, você está acreditando, essa dor te convenceu, esse cara tem fatores de risco. Se você faz um hard score, se você faz um time risco, se faz um GRACE, paciente alto risco para doença cardiovascular, você não vai mandar esse paciente embora de casa. É esse paciente que eu indico observar, seriar o eletro, pedir para repetir o eletro, pedir para seriar marcadores e observar com mais cuidado. Mas, doutor Igor, o que a gente escuta dos colegas, mas doutor, a troponina está negativa, esse paciente automaticamente, na minha cabeça, ele é de baixo risco. A mortalidade no angina estável também eleva o risco do paciente. Há essa correlação direta entre a troponina e o risco de morte? Há correlação direta. Eu não vou me lembrar agora o nome específico do estudo, Vitor, mas há uma relação principalmente com a troponina ultrassensível. Quanto mais alta a troponina, pior o prognóstico desse paciente e maior o risco de desfecho desfavorável. Pessoal, então a gente viu a classificação aqui, né? Para fins, a gente vai guardar em gavetas mentais. Com supra, é com supra. Sem supra, é angina ou é infarto sem supra. Então, quando a gente tem aqui a contribuição do nosso grande cardiopapers, que não pode faltar, quando a gente está diante de um supra, tá, pessoal? A gente tem automaticamente aí uma artéria com oclusão de fluxo, tá? Essa artéria, ela está fechada. Nós temos um acometimento transmural, está passando aí por todas as paredes cardíacas e está fazendo uma isquemia completa. Quando nós estamos na ausência de um supra, né, a gente considera que, apesar de poder haver uma lesão importante, mas ainda há algum fluxo sanguíneo ali, então tem um acometimento subendocárdio. Com supra, a artéria é fechada. Sem supra, a artéria pode ter um fluxo ali de sangue. Tá bom, pessoal? Síndrome coronariana com supra, tá? A gente considera supra de ST, né? A gente tem aqui um segmento ST, né? Desde a onda S até o final da onda T. Né? Então, a gente vai observar que há uma sobrelevação, um supra-desnivelamento desse segmento, né?
em mais de 1 milímetro, né, em duas paredes, em duas derivações contínuas. Para a gente considerar o supra, tem que estar ali duas derivações sequenciais, tá? É normal, é natural esse equívoco. A gente já foi chamado para avaliar o paciente ali com um supra de uma derivação só, apesar de ter uma dor torácica típica ali, mas a gente não considera como supra, tá, pessoal? A gente pode deixar o paciente em observação internado por outro motivo clínico. Mas supra é quando ele tem mais de 1 milímetro nas derivações do plano frontal, né, D1, D2, D3, AVF, AVR, AVL, ou quando tem mais de 2 milímetros em duas derivações contínuas no plano precordial, né, de V1 a V6, tá? E vocês vão ver também que bloqueio de ramo também é considerado supra, se ele for presumidamente novo. O paciente fez um eletro semana passada, ela foi lá no ambulatório lá com o Dr. Rodrigo, fez um eletro normal, não tinha queixa de dor nenhuma. De repente, na semana seguinte, ele chega para a gente lá com dor, nunca tinha sentido, e um bloqueio de ramo esquerdo. Se a gente avaliar isso aí, a gente vai avaliar como supra, tá, pessoal? Ou bloqueio de ramo direito. Então, a gente vê aqui o supra desnivelamento do segmento ST, com 2 milímetros ou mais, e aqui o infra também, só para a gente poder Só um adendo aí, doutor Igor. Lembrando, pessoal, presumidamente novo. Não tinha e está tendo agora. Não adianta aquele paciente de 70, 60, com IC, que já tem um BRE, já é conhecido, pensar dessa maneira que não vai dar certo. Não vamos começar a dizer agora, poxa, o paciente aqui chegou com dor no peito, ele tem bloqueio de ramo esquerdo, ele está supondo. Não é assim para todo mundo. A gente tem que correlacionar e tem que ter um eletro prévio. Né? Dizendo, não tinha essa alteração no eletro antes, não. Mês passado não tinha esse bloqueio de ramo esquerdo, não. Isso aqui é novo. E antes de passar para o doutor Igor, falar aqui, Geraldo, que o nosso sonho é esse. O nosso sonho é transformar o pronto-socorro no que tem de melhor aqui para esse estado. E uma hora a gente vai conseguir. Doutor Igor, e os critérios de Barbosa, bloqueio de ramo, chegar de madrugada e chamar o doutor Hélito, o doutor Gustavo hemodinamicista, dizendo que o eletro é um BRE, critério de Barbosa positivo. Isso é sensível ou não é sensível? Não é sensível. A gente tem que fazer primeiro de tudo, né, Vitor? É a avaliação clínica, né? Eu vou acreditar muito na minha avaliação clínica e na avaliação de fatores de risco. Para mim, isso aí é soberano. Né? Depois, a gente pode até aplicar, né, esses critérios aí, mas é uma outra aula, né? São os critérios de Barbosa, se tem alteração de repolarização, são só sinais de sobrecarga, ou se trata de um supra mesmo. É uma coisa um pouco mais específica. Nuances mais específicas, né? Que a gente discute isso lá na emergência clínica, de vez em quando, com o nosso plantonista, que tem vontade de querer discutir alguns casos. De um pouco mais a fundo, né? Mais a fundo, mas a ideia é essa que o doutor Igor falou mesmo. Pessoal, lembrando, é a terceira vez que eu vou dizer essa frase, o paciente não lê livro, o paciente pode não chegar para você com o supra bonitinho, desenhadinho na tua frente, tá? Existe um tempo evolutivo e cronológico da evolução eletrocardiográfica do supra DST do infarto. Então, o paciente pode chegar para ti com dor torácica, mas com esse eletro aí da primeira figura, tá? Uma onda T apiculada, isso também é uma coisa nova, não tinha antes. Né? Potássio normal, tudo normal, mas o cara está com onda T apiculada e dor no peito. Né? Então, ele começa a apicular a onda T, começa a largar a base, é um sinal de que está começando a apresentar uma dor torácica, ou, aliás, uma alteração dinâmica no eletro. E ela acontece logo após a oclusão da coronária envolvida. Tá? Depois, nas primeiras horas de oclusão, o supra pode começar a apresentar-se aqui como na figura 2, e já é a fase aguda do infarto, né, até as primeiras 12 horas. E na fase subaguda, após as 12 horas, você já pode chegar com um paciente que está começando a ter inversão de onda T e o supra com a concavidade virada para baixo. Pessoal, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, a questão da carinha feliz, da carinha triste, para a gente ver se isso é válido ou se isso não é válido. Tá? Então, assim, o paciente chegou para vocês com dor precordial há 4 dias, por exemplo, como a gente tem pacientes que a gente recebe no Seringal, ou qualquer outro lugar mais distante, com esse eletro aí da terceira figura, é infarto com supra, tá, pessoal? Mesmo não sendo o supra bonitinho da fase aguda. É um infarto com supra evoluído.
Igor, Oi. lá em Brasileia fizeram uma pergunta muito legal para a gente. Um pouquinho mais alto. Lá em Brasileia fizeram uma pergunta muito legal para a gente. Doutor, aquele paciente que chega com QS, isso aí é indicativo que eu vou pedir um cateterismo de urgência, não vou pedir? O eletro, ele é marcador de viabilidade miocárdica? Se o paciente tem dor, doutor Igor, e chega com uma onda T invertida, já com QS, pede, encara, deixa para 48 horas depois, chama logo? Aí vai depender, como eu te disse, tem situações especiais que a gente vai ver no fluxograma mais adiante aqui, de quando você vai fazer a estratificação invasiva precoce e quando você pode esperar um pouco mais. Mas o fato é que esse paciente com dor típica e alteração dinâmica do QRS, mesmo sendo QS, esse paciente vai precisar ser estudado, ser avaliado. Agora, se em 24 horas ou se em 48 horas, tem um slide muito bom aqui que a gente vai mostrar para o pessoal. Só lembrando, pessoal, tempo é músculo. Então a gente tem que pensar sempre assim. Tem uns clichês que não dá para a gente escapar, né, Rodrigo? Não dá, não dá. Tempo é músculo, isso é uma verdade, né? A gente não pode perder tempo. Tem até uma relação cronológica, né? Com a cada 10 minutos que você deixa de atender o paciente, você perde aí não sei quantos dias. E isso é importante, pessoal, a gente falar, porque assim, a gente fala normalmente, eu tô no Acre, eu tô longe, eu sempre friso isso. Quem já andou comigo nas emergências da vida ou na enfermaria, eu sempre falo isso. Eu já rodei muito, o Igor também, o Dr. Vitor também, o Dr. Vitor, inclusive, não é acriano. E aqui no estado do Acre é um dos locais para fazer cateterismo de urgência e emergência, um dos mais rápidos, entendeu? Eu posso a gente isso. não tem dificuldade para isso, desde, logicamente, que esteja enquadrado nos critérios, entendeu? Que tem a indicação correta, tudo direitinho. Mas hoje a gente está anos luz, o doutor Saulo, que está aí presente, a gente trabalhou junto num pronto-socorro em São Paulo, que era controlado pelo Dante Pazanese. A gente pedia cateterismo lá, demorava 30 dias para ser feito cateterismo. Eu fiz o cateterismo, e agora? Agora vai tratar a insuficiência cardíaca dele. Entendeu? Mortalidade altíssima. Entendeu? Então, o Acre, hoje, ele está na frente de muitos locais em relação a isso. Manaus não tem. A gente pode afirmar. E outra, a gente está falando do cateterismo, eu estou vendo falando da angioplastia. E angioplastia aqui é feito o que tem de melhor, entendeu? Não é ser SUS e não é estente não farmacológico. Não é assim que funciona. Aqui a gente usa o material da melhor, né? O mesmo que é usado no hospital privado é usado via SUS. Então a gente está, né, às vezes o pessoal fala, nós estamos no Acre, nós estamos atrasados em tudo. Não é bem assim. Aí tem aquele ditado, o acreano é chato, é enjoado, é pequeno, mas é enjoado, e é isso mesmo, nós somos enjoados tentando fazer o melhor. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma prova disso, né? A gente quer sistematizar o fluxo, tornar o fluxo, melhorar ainda mais a qualidade do fluxo, para que o paciente possa ter o mínimo de sequela possível do ponto de vista cardiovascular. Só vocês estão acompanhando aí, então, a gente estava... Qual que é a imagem importante, a mensagem importante dessa figura? O Supra não chega toda vez bonitinho, desenhadinho, clássico para você. Ele pode chegar de qualquer uma das 4 maneiras que você está vendo. Só tem uma lenda urbana do Supra feliz e do Supra com a carinha triste, né? Algumas pessoas dizem, Supra com carinha feliz, ele vai ter uma evolução boa, favorável, vou aliviar a dor aqui um pouquinho, depois ele vai para casa, vai procurar o cardiologista no ambulatório. Supra com carinha triste, o desfecho vai ser triste, eu vou ter que internar esse paciente. Isso pode ter até algum sentido algumas vezes, mas não é sempre. Tá? A gente não pode basear a nossa conduta nisso aqui. Tá? A gente viu que o eletro é dinâmico e ele altera em questão de minutos. Então, tudo o que você for fazer com relação ao eletro, associe a sua impressão clínica e ao seu exame físico. Esse aqui é uma outra imagem sobre os tipos de isquemia que o paciente pode chegar. Ele pode chegar nesse grau 0, começando a abrir o segmento ST, como você pode chegar aqui no grau 3, que é o mais facinho, que aí a gente fica mais seguro para poder dar o diagnóstico. A diretriz europeia de síndrome coronariana aguda, né, ela foi atualizada em 2020, ela fala a respeito daquele tema que os meninos falaram aqui, a respeito do bloqueio de ramo presumidamente novo. Tá? A gente vai considerar estudar esse paciente quando ele tiver dor precordial, mais um bloqueio, não é só bloqueio de ramo esquerdo,
tem um bloqueio de ramo esquerdo ou direito, desde que presumidamente novo, tá? Com dor típica, tá bom? Ou o paciente que mesmo com bloqueio de ramo antigo, tem uma dor muito típica. Lembre-se, né? O paciente já tinha um bloqueio de ramo esquerdo, mas chega com uma dor típica, irradiada, né? Não piora o esforço. Não vai mandar esse paciente para casa porque o bloqueio dele era antigo, tá? Então, assim, é só cuidado para a gente saber ter um bom senso de diferenciar se se trata de um supra ou não. Só é considerado supra quando o bloqueio é novo ou presumidamente novo. Quando o bloqueio já é antigo e o paciente tem uma dor precordial, pode ser uma angina instável ou pode ser um infarto sem supra, tá bom? A gente vai considerar esse bloqueio aí a depender da avaliação clínica e se esse bloqueio era novo ou antigo. Uma outra atualização, uma outra mudança nas diretrizes é com relação à questão do aporte de oxigênio. A gente tem aquele dizerzinho do MOV, monitorização, oxigênio, né, oximetria de pulso, venóprise, mas a gente só oferta oxigênio suplementar se o paciente demandar oxigênio suplementar. Tá bom? Se sinais clínicos de hipoxemia ou se uma saturação com oximetria de pulso abaixo de 92, 90, para falar a verdade. Tá? Então, assim, o paciente chega ali, dor no peito, suprou, já bota oxigênio, não é assim, tá? A gente vai avaliar se esse paciente está precisando de O2 suplementar. Se não, deixa ali, né, stand-by, coloca em caso de necessidade para conforto. Outra coisa, né, com relação à diretriz europeia, é que paciente com sinais de instabilidade, ou seja, piora da dor, né, ou arritmias ventriculares, está fazendo ali ou o mesmo atrial, está fazendo ali uma fibrilação atrial, está fazendo extrasístoles ventriculares frequentes, está tendo ali uma arritmia, esse paciente pode ir direto já para estratificação invasiva. Ele pode ser até um paciente, né, que esteja fazendo um supra posterior, que não apareceu ainda nas derivações que a gente pediu no eletro inicialmente. Lembrando da classificação clínica, tá? Eu fiquei muito feliz de ver esses dias aí, né, que um colega colocou infarto com supra de ST de parede anterior, KILIP 1. Tá? Então, fiquei contente. É desse jeito que a gente faz a lista de problemas. Fica bonito, fica legal. E a gente pode, lembrando que a gente, como a gente está começando a fazer essas discussões científicas, se a gente um dia quiser usar esses prontuários para algum estudo, né, para alguma análise retrospectiva, o prontuário tem que estar bem registrado, tá, pessoal? Principalmente a lista de problemas e a história de ingresso. Tá? Tô falando aqui numa boa, uma dica para a gente melhorar, todos nós, para a gente poder melhorar o nosso registro de prontuário, tá? A lista de problemas, a história de entrada, os fatores de risco, as medicações que está fazendo uso e a tua impressão diagnóstica, tá bom? Não é dor torácica a esclarecer e chama o cardiologista. A gente tem que fazer a nossa avaliação e dar a nossa impressão. Eu acho que é uma dor torácica típica, eu acho que esse cara está infartando, ou então esse cara suprou, ele é um KILIP 1, né? Ou ele é um KILIP 2, e aí depois você avalia, solicita a avaliação do especialista já com a tua impressão. Vamos observação só. Até agora não. Pode seguir. Não era um ditado até agora. Até agora não. Eu estou lendo aqui os comentários. Pessoal, o tratamento da síndrome coronariana aguda, a gente tem aquele famoso e velho Monabich, né? Só que isso aqui não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo. Algumas considerações que você deve fazer. Eu já vi, eu te confesso que eu já fiz, né? Eu entrei no automático e disse, infarto, síndrome coronariana aguda. Aí lembrava do Monabich, colocava morfina, oxigênio, nitrato, etc, etc. Mas o mais legal da gente fazer é a gente racionalizar, individualizar os casos. A morfina, ela é um analgésico potente, ela tem um efeito sedativo e ansiolítico, e pode até ajudar o paciente ali na hora do infarto, que está um pouco ansioso, um pouco preocupado. Mas é uma medicação que não reduz mortalidade. Então, se o paciente não tiver com dor para morfina, não faça a morfina, tá? Até porque há estudos que comprovam que ela, inclusive, aumentou o número de intubações por dar uma baixada ali no drive respiratório e no nível de consciência. Então, ela deve ser evitada sempre que possível. Tá bom? Pessoal, o paciente está com dor, ele tem que reclamar, entendeu?
Então, fazer morfina para o cara não chegar a reclamar da dor é ruim. A gente perde o feeling desse paciente, o tato com ele, entendeu? Então, é um dos motivos também para a gente não fazer de qualquer maneira. Doutor Igor, lembrar que ele está reclamando de dor porque a artéria ou está suboccluída ou está ocluída. Então, eu mascarar a dor dele, eu só estou protelando o diagnóstico e o tratamento. Com certeza. Esse paciente vai morrer se a gente ficar com morfina de 2 horas ou 1 hora. Não é melhorar a dor, tá tudo bem, não é isso? Nesse cenário, o melhor remédio que o doutor Igor vai falar daqui a pouco aí. Né? O melhor remédio é abrir a artéria o mais rápido possível, né? Para poder aliviar essa dor aí que ele está sentindo. Né? A gente, então, a mensagem é usar a morfina com parcimônia, tá, pessoal? Não é que a morfina está contraindicada, que você não vai mais usar a morfina, não, é observar a indicação. Ela deve ser evitada sempre que possível. O oxigênio nós acabamos de falar. Temos também algumas particularidades com relação aos nitratos. Ele também não reduz mortalidade nesse momento. E ele é contraindicado em caso de hipotensão. Eu coloquei o uso do Viagra aqui como uma coisa lúdica, fácil de entender, mas são inibidores de fosfodiesterase. Então, são vasodilatadores potentes. O paciente já chega ali vasodilatado, já chega hipotenso, você faz ali um nitrato e você pode piorar esse paciente, principalmente quando você suspeita de infarto de ventrículo direito. Igor, só para lembrar que antigamente a gente pensava no nitrato era no vozinho, né? Que chegava e tal. Hoje em dia está uma febre nas academias, o pessoal usa vasodilatador, inibidor da fosfodiesterase, lá o Viagra, o Cialis, Tadalafila da vida, aí como vasodilatador para que aumente a hipertrofia muscular. Então a gente antigamente só perguntava para o vozinho, você usou Viagra? Agora está mais difícil. Então, por favor, antes do nitrato, é bom perguntar. E assim, pessoal, a gente sabe que assim, profissional da área da saúde não tem sexo, teoricamente, entendeu? Só que acaba que os pacientes acabam tendo um pouco mais de vergonha de falar com o sexo feminino, entendeu? Então, assim, se não falou e vocês têm desconfiança, troca a pessoa e vai lá e pergunta de novo, entendeu? O importante é não fazer em uso concomitante dos dois. Pois é, pessoal. O interessante da cardiologia é isso, né? Ela é dinâmica, ela muda toda hora. Né? Você viu aí que o aparecimento dos vapers, dos cigarros eletrônicos, você vê agora o pessoal jovem usando remédio para disfunção erétil, etc. Então a gente tem que avaliar com um senso crítico, né? E sair do automático, botar nossa cabeça para fluxurilar e pensar o que pode estar causando esse paciente. O que eu lembrei? Ou será que esse cara usou Viagra? Pô, esse cara tem 32 anos. Todo mundo está usando Viagra. Você usou algum tipo de estimulante? Tem que fazer esse questionamento que o Dr. Vitor contou muito bem. O AS é figura carimbada no protocolo de síndrome coronariana aguda. Ele, né, atua ali como antiagregante plaquetário para tentar diminuir a instabilidade do trombo juntamente com as estatinas de alta potência. Beta-bloqueador, IECA e clopidogrel, junto com a heparina, todos nas suas indicações, que nós vamos falar aqui mais à frente. Tá? Nitrato, a gente já falou das contraindicações. Os beta-bloqueadores, tá? Lembrando que o paciente que chega no pronto atendimento infartando, ele vai chegar geralmente taquicárdico. Tá? Então, é um fenômeno compensatório. Você vê ali que você tem um vaso ocluído, você tem um vaso entupido. Então, vai aumentar a demanda, vai aumentar o gasto metabólico, né, para tentar compensar aquele fluxo que foi obstruído. O paciente vai chegar um pouco taquicárdico e você não vai tentar baixar essa frequência cardíaca de uma vez. Não se preocupe se o paciente tiver com a frequência cardíaca em 100, ele vai chegar taquicárdico com dor, pessoal. Então, de maneira nenhuma, não façam metoprolol venoso. Se vocês tiverem que fazer beta-bloqueador, façam um comprimido e eu aconselho começar uma dose um pouco mais baixa. A gente ir diminuindo gradativamente essa frequência cardíaca. Contraindicações ao uso de beta-bloqueadores, frequência cardíaca abaixo de 60 e pressão arterial sistólica abaixo de 100. Certo? A gente observa, tenta outros antianginosos, tenta faz o IECA, né?
observa, se não tiver nenhuma contraindicação, né, ou se não tiver nenhuma suspeita, você pode fazer um nitrato se tiver indicação, mas lembrando que sempre que puder evitar, melhor. E o clopidogrel. Né, o clopidogrel que geralmente a gente tem disponível no SUS, isso em todo o Brasil. Tá? Dificilmente a gente vai ter um prasugrel, um ticagrelol na porta de emergência do SUSão. Tá? Mas a gente tem um clopidogrel, apesar da resistência de alguns pacientes, de 25% a 30% dos pacientes que têm resistência ao clopidogrel, mas ele tem ajudado muito nesse tratamento. E você vai fazer a dose de ataque do clopidogrel para todos os pacientes, exceto para os pacientes que você vai submeter a trombólise e tiverem mais de 75 anos. Então, você faz o teu AS dose de ataque, faz o teu clopidogrel dose de ataque, e se é um infarto com supra e você não tem hemodinâmica perto, vai trombolizar. O paciente tem 80 anos, não faça clopidogrel dose de ataque. Tá? Doutor Igor, a gente aqui na SEC, do pronto-socorro, recebeu umas amostras grátis de um remédio novo aí, o tal de Dubrilinta. Mas assim, porventura a hemodinâmica que está quebrada. Eu posso dar a Brilinta, que eu ouvi falar que ele atua mais rápido, então deve ser melhor para o trombolítico. Faço ou não faço? A gente pode fazer desde que a gente tenha acesso à hemodinâmica imediatamente. O paciente chegou com... Agora, com trombólise não, está falando na situação de trombólise, né? Eu vou mostrar o slide aqui à frente. Pessoal, mais à frente tem um fluxograma sobre esses antiagregantes que não o clopidogrel, tá? É só uma observação com relação quando você vai submeter o paciente à trombólise, tá? Um único antiagregante plaquetário que tem evidência científica para você usar em associação com o AS e o trombolítico é o clopidogrel, tá bom? Isso é importante falar, pessoal, porque assim, aí tem a pergunta, mas outros são mais novos, não são melhores, não agem mais rápido? Sim, porém não tem trabalho nos mostrando o benefício significativo acima do clopidogrel. Então, o estudo é feito com o clopidogrel, a gente tem como comprovar o clopidogrel. Ainda, provavelmente, terão estudos em cima dos outros, mas nesse momento é disso que o doutor Igor está falando. Trombólise é com clopidogrel, lembrar disso. Só gostaria de saber se o pessoal está conseguindo ouvir a gente bem. Uma pergunta. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí que a gente possa estar direcionando ao doutor Igor, pode estar fazendo aqui, que vai estar, estamos nós três aqui, a gente vai tentar debater aqui, isso é importante. Lembra que eu falei no começo, a pergunta de vocês pode ser dos demais. Então, estão escutando bem, obrigado Brenda, Tatiana, Laís. Muito obrigado pela interação. Pessoal, então vamos dar continuidade. A gente lembra da insuficiência cardíaca e dos medicamentos que mudam a sobrevida na insuficiência cardíaca. Né? Beta-bloqueador, IECA-BRA, espironolactona e, mais recentemente, os inibidores de SGLT2. Então, pacientes com IC, sabidamente portadores de IC, que já tem um eco prévio com a fração de ejeção abaixo de 40, ou pacientes diabéticos, ou que já infartaram antes, lembre-se de adicionar o IECA, tá? O IECA não aparece lá no Monabich, mas o IECA tem suas indicações específicas, por isso que eu digo para individualizar. IC, fração de ejeção reduzida, levemente reduzida, diabético e infarto prévio, IECA também entra na sua lista de medicamentos. Doutor Igor, o Rafael fez uma pergunta, eu não entendi muito bem, Rafael, se puder explicar melhor. Ele colocou quando fazer o CAT ou o Monabich. Então, é para perguntar se quando é que vai fazer o cateterismo e quando é que vai fazer o protocolo, é isso? O protocolo é para todo paciente com síndrome coronariana aguda. Você vai fazer independente. Primeira coisa que você vai fazer é bater o olho nesse paciente, como nós falamos, classificar essa dor, estratificar o risco desse paciente. E se você acredita que trata-se de uma provável síndrome coronariana aguda, você vai fazer todo o protocolo clínico de síndrome coronariana aguda, incluindo lá a morfina e o nitrato, se tiver indicação, o beta-bloqueador, a estatina de alta potência, o anticoagulante, o IECA em caso de paciente diabético com IC prévia, a espironolactona em pacientes com fração de ejeção de 40%,
as medicações elas vão entrar, tá? E aí você vai decidir, né, se você tem estrutura hemodinâmica ali para trombolizar, para não trombolizar. Se você vai fazer trombolítico, se você vai mandar, se você vai conseguir mandar direto para a angioplastia. Tá bom? Espironolactona, tá? Eu vejo que a espironolactona é um pouco negligenciada nas síndromes coronarianas agudas. O pessoal não costuma fazer, né? Tem um estudo chamado Ephesus, que foi com eplerenone, né, que o eplerenone a gente não tem aqui, né, que ele avaliou, né, que os pacientes tiveram benefício do uso de eplerenone, que é da mesma classe da espironolactona, esses pacientes com fração de ejeção reduzida abaixo de 40% de diabéticos. Só pedindo para te colocar e ocultar essa janela que está embaixo. Ocultar? Isso. Ah, beleza. Obrigado, Jorge. Então, pessoal, lembrar da Espiro, tá? O estudo não foi feito com a Espiro, mas foi feito com um similar de mesma classe. É um efeito de classe, não um efeito de medicação. Então, a gente extrapola para a espironolactona, que é o que a gente tem disponível no Brasil. Esse paciente com IC, que está infartando ou anginando, tem uma fração de ejeção levemente reduzida ou reduzida, o paciente merece um Espiro ali, para até ajudar a controlar a pressão arterial também. Então, quando eu chegar lá na SEC, na observação, eu ver aqueles pacientes lá com dor precordial, com angina estável, aguardando CAT, com um eco prévio de 35%, eu vou ficar muito feliz se eu estiver vendo lá, junto com suas medicações, uma espironolactona também, tá? Atenção só para o potássio, tá bom, pessoal? Pessoal, registrar aqui a presença do estudante de medicina de São Paulo, tá? O Arthur Marques também está aqui conosco. E eu, antes de a gente chegar ali do meio para o final, antes que eu me esqueça também, tenho que agradecer uma pessoa importante para essa live que está acontecendo, tá? É o Pablo, o ligante de anestésio, tá? Pablo, obrigado por todo o suporte aí, por estar levando também junto conosco aqui a atualização cardiológica para os demais. Aqui, principalmente, também junto com o Pablo. Pessoal, a gente fica tão acelerado que a gente até passa essa parte. Acaba que a gente vai esquecendo, que a gente está muito ligado aqui nas perguntas, nas coisas. E, logicamente, assim, como o doutor Vitor estava falando, assim, a direção do pronto-socorro, tá? Todos os envolvidos, não adianta a gente ficar falando, citando um ou outro, que acaba esquecendo. Mas quem está aqui conosco sabe a gratidão que a gente tem em poder estar contribuindo, que a gente sabe que isso está começando, a gente está começando a fomentar isso naquela instituição, e a gente fica muito feliz aqui, e acaba que a gente fica tão alegre em si, que acaba esquecendo algumas coisas. E aqui ela representa o núcleo de ensino permanente do pronto-socorro, né? Que pelo que eu vi, ela está com muita vontade, está muito animada, eu acho que tem tudo para agitar esse setor aí do pronto-socorro, e a gente vai contribuir. Aqui ele já é um profissional bem carimbado no pronto-socorro, já trabalhava conosco na emergência, fisioterapeuta, de formação, experiente, pessoa compromissada, e vai fazer o compromisso dela em outro setor agora nesse momento. Igor, tem uma pergunta aqui. Manda, que se eu não souber, tu responde. Eu não. Bate no peito e joga, volta para ti, vai. Doutor Igor, boa noite. Faço todas as medicações do protocolo, mesmo antes de receber o ECG, em caso de sinais clínicos sugestivos de síndrome coronariana aguda, ou espero o ECG? Parabéns, Adriano. Não, muito boa pergunta. Digamos que você tem aí uma zebra e o eletrocardiograma deu problema. Lembre-se, a avaliação clínica é de fundamental importância. Eu não espero eletrocardiograma se eu acreditar muito que aquela dor é uma síndrome coronariana aguda. Faço todas as medidas. Claro, você tem que ter alguns cuidados com relação a outras causas prováveis para dor torácica, né? Como dissecção de aorta, né? Você não vai trombolizar o paciente, por exemplo, se você não tem um eletro, mas você já pode fazer as medidas, né, ali da síndrome coronariana aguda, tá? Lembrando, tá? Trombólise é para paciente com supra de segmento ST, que você não tem uma hemodinâmica próxima. Então, não entre no automático nunca. Tá com dor no peito, dor típica, tem fator de risco, estou sem um eletro. Vou fazer tudo, inclusive trombose. Não, tá, pessoal? A gente vai fazer a avaliação clínica, vai pelo nosso senso crítico. Igor, mais duas perguntas muito legais. Valeu, Jonathan. Obrigado por estar comparecendo conosco aí. Uma diz assim: como no ERB não temos troponina ultrassensível,
nos casos indicados, como poderiam seriar os marcadores de necrose e o eletro. Emendando, depois dessa, tem uma muito legal aqui da Alana, essa aqui eu gosto. Em relação ao tempo do uso, o AS faz o resto da vida, mas o clopidogrel por quanto tempo? Aí, depois que tu for responder, lembrar da gente falar do clopidogrel nas estratégias invasivas e nas estratégias de reperfusão. Isso aí tem muita confusão, mas a gente esclarece já já. Eu vou te pedir a tua ajuda para falar isso. Vamos no Jonathan, vai no Jonathan aí. Igor, não tem troponina, ultrassensível. E aí, cara? A gente arranca o cabelo, manda o cara embora, vamos chorar, chora, grita. Fica aí. Meu diretor da doutorácia. O diretor da SEC e diretor da doutorácia. Jonathan, é o seguinte, não tem troponina ultrassensível, mas tem troponina, a gente trabalha com o que tem, cara. Né? É claro que a troponina que a gente tem acesso é aquela troponina que a gente não considera como uma cardio específica. Ela pode alterar em outras lesões musculares, inclusive em músculo esquelético, né, que são lesões não cardíacas. Mas aí você sempre vai associar essa troponina positiva com a clínica do paciente. Então, o paciente que tem a troponina que nós temos positiva e altamente sugestiva de síndrome coronariana aguda merece um estudo, merece uma atenção. Tá? Não é... A troponina ultrassensível seria o ideal. Quem sabe um dia a gente consiga ter aí no hospital. Só um comentário sobre a ultrassensível. A troponina ultrassensível, na verdade, eu não sei preço, mas isso aí sim, provavelmente seja mais caro do que as habituais, entendeu? Porém, diminuir tempo de paciente, seja ela numa triagem, seja ela numa observação da vida, entendeu? Ou seja, no futuro eu chegaria a diminuir custo de paciente por paciente para o Estado. Tá? Tem uma outra situação reversa, que a troponina ultrassensível ela é tão sensível que ela acaba pegando coisas que não são síndrome coronariana aguda. O valor dela de referência é 0,05 a 0,014. Isso, pessoal, é importantíssimo. A gente reclama porque não tem, mas se tiver, a gente sabe que pode pegar coisas que não são da parte de infarto. Então, assim, para vocês verem que a clínica do paciente vai ser soberana. Lógico, os exames vão ajudar, mas a clínica vai ser mandatória. Tem uma tabelinha ali na frente falando de outras causas de alteração de troponina. Vamos lá, o doutor Vitor vai responder a pergunta. O doutor Vitor decidiu aparecer porque ele é tímido. Ele pediu um cabelo, pessoal. Lá para o Rodrigo. Não, vai. Então, o Igor falou aí da troponina ultrassensível, perguntaram se não tiver troponina. Não é a nossa realidade, né, pessoal? A gente tem dois tipos de troponina. Sem ser ultrassensível, que é a quantitativa, que é a quantidade, que é um número, e a qualidade. A qualidade é um conceito binário. Tem ou não tem. Ela é positiva ou negativa. Ela nos ajuda no segmento, que eu acho que é isso que o Jonathan quer saber. Porque se for uma troponina T, até 14 dias, então a gente vai perder o infarto. Antigamente, a gente fazia essa curva enzimática com a CKMB. Só que hoje em dia, medicina baseada em evidência, medicina atual, isso é inadmissível. O certo mesmo é a troponina ultrassensível para você ver tanto a ascensão quanto a queda. Mas, em não tendo, num cenário que a gente só tem troponina qualitativa, se é positivo ou negativo, a gente faz com a cinética da CKMB. Lembrando que você leva com 3 a 6 horas e ela tem que ter um pico mais precoce. Então, com mais ou menos 3 dias, se eu não me engano, ela já deve estar negativa. Se durante a internação ela voltar a subir, a gente infere ser um novo reinfarto. Vê se é isso aí, John. Então pessoal, tem outra informação aí que já tem em alguns guidelines de hospitais aí, diretrizes, que já estão orientando que hospital que tem a troponina quantitativa, com números, a gente deixe de lado você pegar a CKMB. Entendeu? Fica muito mais fácil, fica muito mais preto no branco, costumo dizer, e vai diminuir tempo de internação desse paciente. O protocolo fica enxuto, né? Fica enxuto, entendeu? Diminui dúvidas. Entendeu? Então, se alguém tem mais dúvida disso, a gente pode falar. Tem mais alguma dúvida em relação a isso? Podem fazer. A troponina, inclusive, vai ser mencionada à frente. Então, vamos lá. Responder a outra pergunta que a colega, eu acho que a Alana perguntou. O AS, a gente já sabe que ela colocou o AS faz o resto da vida. Vamos refinar os nossos termos.
para prevenção primária e prevenção secundária. Ela deve estar falando de um paciente que já teve um evento isquêmico, então ela está falando de prevenção secundária. Sim, continuamente. Aí ela interroga, mas o clopidogrel por quanto tempo? Então, isso aqui é muito legal, isso a gente já sabe desde o estudo Curie. Independente da tua estratégia de reperfusão, tá, Alana? Se esse paciente fez trombolítico, se ele fez angioplastia, ou se ele não fez nada, esse paciente tem que tomar clopidogrel por 12 meses. Onde que era o grande fator de confusão? Era da história do estente convencional e estente farmacológico. No estente convencional usa dupla antiagregação por 12 meses, ou por 30 dias e pode tirar o clopidogrel. Eu não sei de onde isso surgiu, eu sei que é um conceito totalmente errado. A gente já sabe que, independente do estente, se é convencional ou farmacológico, ou se você fez trombólise ou não, ou até se você não conseguiu fazer trombólise e nem fez nenhuma estratégia de reperfusão, esse paciente tem que usar AS e clopidogrel por 12 meses, ok? Mas uma coisa... Independente do tratamento, clopidogrel, 12 meses. Porque tem um estudo chamado Long DAPT versus Short DAPT, né? Isso é uma outra situação, né? Quando você tem uma angioplastia feita guiada por infiltração. Não, é o seguinte, depende do stent, da qualidade do stent. Das condições da angioplastia. Você evita fazer, se é uma lesão longa, se é uma bifurcação, dependendo da quantidade de stent, qual é o tipo de stent, se é um stent com polímero bioabsorvível, se ele tem ou não polímero. Isso aí é uma coisa... Mas aí, para não conturbar muito a nossa cabeça... Isso é uma discussão para o Dr. Ed, Dr. Vitor e Dr. Gustavo. Para não conturbar a nossa cabeça, dupla antiagregação plaquetária por 12 meses. Vamos trabalhar com esse valor. Tá bom? Tem casos que faz um pouco menos, mas a gente não indica. Mas tem casos que faz até 36 meses. Então, assim, 12 meses é o número que nós vamos trabalhar para a gente poder, para fins didáticos, a gente poder seguir. Beleza? A Alana tinha perguntado a respeito da questão do AS, né, como prevenção primária, prevenção secundária. Tem até uma coisa que não faz muito parte do nosso tema. Eu ia falar do ASCEND, o estudo ASCEND, que ele estava avaliando a questão da prevenção primária em pacientes da China. Ver se fazia sentido para todo mundo. A gente é acostumado a ver o pessoal, né, ir para o posto, tal. Por isso que você toma para pressão, losartana e AS. Mas por que você toma AS? Não, porque me passaram que eu sou hipertenso. Tá? Então a prevenção, só fugindo um pouquinho do tema aqui, o papel da prevenção do AS na prevenção secundária é indiscutível. Agora, da prevenção primária, esse estudo aí ele questionou um pouco isso, né? Ele usou 15 mil pacientes, disse que aumentou muito o risco de sangramento, não foi tão benéfico assim a evitar os desfechos cardiovasculares. Então, a população que mais se beneficiou do uso de AS na prevenção primária, ou seja, antes de acontecer o evento, foram os pacientes idosos e diabéticos. Teve uma redução de 12% de desfechos cardiovasculares. Essa é a população mais elegível para esse caso. Vamos dar continuidade. Vamos lá. A gente dá uma viajada na maionese aqui, né? Mas e agora? Você viu que o paciente tem supra. Você viu que o paciente está com dor típica e suprou. O que você faz? Liga para o Vitor? Liga para o Hélio? Liga para o Gustavo? Ou você pede um alteplase, um tenecteplase? Pessoal, depende de onde você esteja. Depende das suas condições. Tá? Início da dor é protocolo de dor para todo mundo, eletro em 10 minutos, diagnosticar o supra. Isso aí já está batido para a gente. Agora, o teu hospital tem hemodinâmica e tem possibilidade de fazer intervenção percutânea em 90 minutos ou não tem? Né? O ideal é que a gente faça isso, né, em 60 minutos, se a gente estiver no mesmo hospital com a hemodinâmica. A gente consegue fazer, incrivelmente, aqui, às vezes até em menos. Né? Transferindo para o outro. É admirável isso aqui, em Rio Branco, né? Agora, quando o paciente está em Tarauacá, está em Feijó, né, Brasileia, em Cruzeiro do Sul, esse paciente não consegue chegar aqui em 120 minutos, que é a nossa máxima, né? Então, assim, quando você vai optar por trombólise ou quando você vai se encaminhar esse paciente para angioplastia primária? Se você tiver hemodinâmica perto, você conseguir fazer em até 90, você faz a angioplastia, que demonstrou ser mais efetiva versus a trombólise nas primeiras horas. Se você não tem, se você está no interior sem hemodinâmica,
Se você conseguir transferir esse paciente em até 120 minutos para ele estar na mesa da hemodinâmica fazendo o procedimento que você transfere. Isso aí vai valer para o pessoal do Bujari, do Quinari, talvez de Capixaba. Vídeo plástico, das vidas. Então, assim, pessoal, entenderam essa questão aí da trombólise versus angioplastia? A angioplastia é superior à trombólise caso você tenha ela em fácil acesso. Depois, quantas horas é isso? Que ela pede a vantagem? Até 3 horas, a gente falando de mortalidade, são equivalentes, tá? Sim. Passou de 3 horas a angioplastia, aí o Jonathan colocou um negócio legal aqui, top. No SAMU do Acre, na USA 1 e USA 2, a gente tem a tenecteplase, que é um fibrinolítico, é um trombolítico fibrino específico. Show de bola, João. Agora a gente tem que encorajar o pessoal a aprender a usar, né, cara? Existe um certo receio, né? Lembrando, pessoal, olha, uma informação simples aí, mas assim, eu já trabalhei no interior, sei o que é isso, entendeu? O Lido também, ele sabe o que é isso. Imagina só, o paciente está num interior que seja alimentar aqui 2 horas de distância da capital, ou seja, ele já sairia do tempo de 90 minutos, né? Então, o que acontece? Normalmente o SAMU daqui de Rio Branco manda uma ambulância para ir de encontro com a outra. Então, que se as duas andarem parecido, vai ser 1 hora aí, entendeu? Então, daria tempo para fazer o trombolite com tranquilidade. Não que não poderia ser feito com mais tempo, mas quanto menos tempo passa, melhor fica a resposta do paciente. Perguntaram aqui, Igor, porta-balão e porta-agulha. E aí, pessoal, vocês entendem esses termos de porta-balão, porta-agulha? Fala aí no tempo. Eu vou deixar para você, fala aí. Tá, vamos lá. Porta-agulha. O que é o porta-agulha? Simplificando, o que é agulha, pessoal? É para fazer a trombólise, tá? Lembra, tu tá com um paciente na tua mão, tu tá num município geograficamente distante do nosso, tu vais ligar para o SAMU, pelo amor de Deus, Jonathan, libera 02 aqui para vir buscar meu paciente. Não, né, meu filho? Tromboliza esse paciente. Então, o porta-agulha é idealmente menor que 30 minutos. E o porta-balão, o que é o porta-balão? É o tempo que o paciente chegou no teu serviço hospitalar até o balão da angioplastia está fazendo a recanalização da coronária. Isso tem que ser 90. Tu falou. Idealmente menor que 60. Quanto mais precoce, melhor, entendeu? Fechou? Tirou a dúvida aí? Tem pro Rodrigo. O Rodrigo é o chefe. Tem aquela questão das 12 horas, né? Do benefício do outro. Não, mas é outra coisa. 12 horas é o tempo que a gente, teoricamente, tem a necrose ser transmural. Aqui, teoricamente, tem mais de 12 horas. Isso não é bem verdade. Isso é outro mito que outro dia a gente fala sobre isso. Mas a mensagem que o Rodrigo colocou, e colocou desde o começo, tempo é músculo, pessoal. A gente não pode ficar, como diziam lá na época da residência, galinhando, ficando fosforilando, estudando a Barrigando, pessoal. Infarto com supra, o prioritário, meu amigo, é abrir a artéria. Nas 3 primeiras horas, a mortalidade é igual, seja trombólise ou angioplastia. Por favor, vamos abrir a artéria do paciente. E é uma das coisas, não é, doutor Vitor? Nós estamos trabalhando aí, junto com o doutor Igor, os demais da unidade doutorácica e a direção do pronto-socorro, para a gente tentar mudar esse protocolo de que o infarto com supra na UPA, laudado no ELEC, pelo telemedicina, tem que vir pronto-socorro primariamente para ser referendado ao Hospital Santa Juliana, no local onde faz o cateterismo e angioplastia. A gente quer diminuir esse tempo. Para quê? Para ser melhor repercussão desse paciente e o músculo desse paciente tenha melhor viabilidade. Avança aí. Bora. Então, a gente está chegando ao final da... Está acabando, pessoal. Tranquilo. Se empolga. Ao final da síndrome coronariana aguda com supra, só lembrar que tem algumas contraindicações, eu coloquei aqui só as absolutas, tá? Com relação ao uso de trombolítico, né? Paciente que teve TEC grave, ou que teve AVC, ou cirurgia do sistema nervoso central nos últimos 3 meses, o paciente que tem histórico de hemorragia cerebral intracraniana, o paciente com neoplasia ou com sangramento ativo gastrointestinal. Alguns falam de um paciente com sangramento ativo, exceto menstruação, tá?
uso de novos anticoagulantes nas últimas 48 horas, ou paciente com uso de varfarina com RNI maior que 1,7. Esses pacientes você vai preferir, vai dar total prioridade a mandar esse paciente para cateterismo com provável angioplastia posterior. Você não vai trombolizar, aumentar muito o risco de sangramento. O paciente com tomografia com hemorragia cerebral a gente já falou, né? E o paciente com pressão arterial descontrolada, de difícil controle, com a pressão arterial sistólica maior que 185 e a diastólica maior que 110. Tá? Só colocando aqui para o pessoal não ficar assustado. Ah, doutor, a pressão do cidadão está 189 por 90, por 100, 120, sei lá qual valor que vocês queiram. Ele não pode fazer trombolítico? Eu não posso fazer nada por esse cara. Eu tô lá, sei lá, no Jordão, doutor Rico. O paciente está com 180. Eu não posso baixar essa pressão dele para trombolizar? Com certeza. Não, você pode baixar a pressão. Lembrando que a gente não deve perseguir nesses pacientes, está baixando os sinais vitais de forma abrupta e imediata. Você tem que observar e fazer até isso, você tem que fazer com cuidado. Baixar a pressão, controle de dor, que já vai contribuir também no controle dessa pressão, e depois você fica mais tranquilo para fazer um trombolítico. Então a ideia é trazer o paciente para dentro dos critérios, saindo da contraindicação absoluta para fazer trombólise, entendeu? Para ficar fácil, pessoal, são 5 contraindicações absolutas na parte da cabeça, uma no tórax, uma no abdômen. Todas estão descritas aí. É só a gente ter o checklist, isso é importante. Podemos deixar na emergência do pronto-socorro, podemos disponibilizar para o SAMU também. Interessante. Tá? A gente, mesmo que a gente use, a gente leva para a Cruzeiro do Sul, a gente faz também, tá? E Brasileira, que nós deixamos. E a gente pode estar disponibilizando para facilitar, fazer um checklist mesmo, que a ideia não é a gente ficar lembrando de tudo todo o tempo. E outra que não dá para a gente também ter tudo isso gravado na cabeça sem esquecer de um item, né? Sim. Hoje a gente tem uma ferramenta que os médicos de 30 anos atrás não tinham. Um celular com um bom aplicativo te ajuda bastante. E a gente está falando aqui numa conversa de amigos aqui, coisas importantes. Imagina isso na hora que o cara está infartando, a adrenalina como é que cai. Então a gente acaba esquecendo mesmo. Eu mesmo, o Rodrigo, que é o cara organizado, que faz os slides, eu tenho a cola aqui do slide dele, da trombólise, por exemplo, no Cruzeiro do Sul, só tem autoclase. Eu nunca tinha usado autoclase na minha vida. Eu checo, dou uma olhada, dou uma colada. Eu olho até hoje. Não é vergonha, pessoal, a gente olhar. A gente tem um tonecteclase, que é fácil de usar, que é o mais fácil de usar. O importante é a gente não fazer errado. Diminuir a chance de erro. Ninguém é dono da verdade, né? A gente pode, é melhor a gente checar, dar uma conferida para não prejudicar o paciente, né? E seguindo os fluxogramas, tá bom? Porque a gente tem que ter a noção de que existem alguns casos em que estão contraindicados de forma absoluta os trombolíticos, como você dizia, deixa eu lembrar. Aqui esse slide não ficou muito legal, peço até desculpas que eu não tinha visto que tinha ficado assim, tá? São alguns fatores que beneficiam fibrinolítico versus angioplastia, mas a gente até falou deles já no slide anterior. Aqui como um QLIP3, né? Ou pacientes com contraindicação à fibrinólise, como um paciente que está usando anticoagulante, ou dúvida diagnóstica, esses pacientes é melhor você mandar para o CAT do que você fazer uma trombólise à toa. Lembrando aqui que o Dr. Vitor falou do delta-T menor que 3 horas, sem diferença entre as estratégias. Paulo, agora só uma conversa aqui a respeito do segundo antiagregante plaquetário que a gente usa. Tá? Aqui nesse slide a gente vê aqui AS para todos. Tá? E aí você vai avaliar se você estiver num centro de referência, ou num hospital com uma maior estrutura, que você tenha disponível esses outros duplo antiagregantes plaquetários, você vai salvar isso aqui agora que eu estou te colocando, você vai bater um print, você vai deixar aí, tá? Porque como não é uma coisa que não se usa todo dia, como a gente usa geralmente clopidogrel, a gente só sabe que clopidogrel é dose de ataque para todo mundo, clopidogrel você não vai fazer dose de ataque se o paciente vai fazer trombólise e tem mais de 75 anos. Agora os outros, né? Os outros, a dose de ataque é diferente, né? A dose de ataque de clopidogrel é diferente e a manutenção também, aliás, desculpa, de ticagrelor é 180 mg com 90 mg 2 vezes ao dia, tá? E aí tem algumas contraindicações aqui ao uso desses antiagregantes, tá? Você não vai fazer prasugrel em pacientes maiores de 75 anos e menores de 60 quilos. Então é mais de 75 anos e menos de 60 quilos, tá? Com insuficiência renal ou história de AVC prévia.
Lembrar, AVC, evitar prasugrel. Já o ticagrelol, você vai evitar em caso de bloqueios atrioventriculares avançados e insuficiência hepática, ou pacientes que já tiveram algum histórico de hemorragia intracraniana. Pessoal, isso aí, a gente não é comum, né? A gente até usa, mas não é tão habitual usar o ticagrelol, a gente já usou muito em outros centros. Aqui em Rio Branco a gente usa mais o moniveclopidogrel mesmo. Mas uma das coisas que os pacientes relatam não é um quadro de espineia. É autolimitado, mas o paciente fica ansioso em relação a isso, entendeu? Mas com o passar dos dias ela vai sumindo a ideia essa, que segundo a diretriz nos passa. 15% dos pacientes apresentam espineia. Então, pessoal, mais olha, se não tiver nenhuma contraindicação ao prasugrel ou a prasugrel e ao ticagrelol, e você tiver esses duplos antiagregantes, prefira usá-los ao invés do clopidogrel. Eles são a preferência, tá? Exceto nesses casos de contraindicação aqui. Por favor, se você tiver no centro, um lugar, né, top, de linha, com tudo que você quiser disponível, você tiver um prasugrel ou ticagrelol e eles não tiverem contraindicação, use esse ao invés do clopidogrel. Um adendo, Ito. Amanhã eu aprendi que tem um prasugrel, a dose são 10 miligramas por dia, eu vou passar aqui, o cara chegou no peito, eu vou passar o prasugrel, que é a marca, que é o nome Fiat, entendeu? Não, pessoal, não, tem que ter anatomia conhecida, o paciente tem que ter feito cateterismo prévio, a gente tem que saber como é que está essa anatomia para a gente poder passar a medicação. Vamos lá. Tá bom. Agora nós falamos dos critérios, vamos falar só dos critérios de reperfusão. Quando você sabe que esse paciente ele reperfundiu com o uso do trombolítico ou não? Existem os 4 critérios básicos de reperfusão com o uso do trombolítico. Você observa que depois do trombolítico esse paciente melhorou da dor. Você observa que depois do trombolítico ele pode apresentar uma arritmia que a gente chama de arritmia de perfusão, que é mais comum o RIVA, né? O ritmo idioventricular acelerado. E a gente vai observar a curva precoce dos marcadores de necrose. Ela aumenta, depois cai no marcador de necrose miocárdica, indicando que também tem critérios de reperfusão. E o mais interessante de todos, que eu já cheguei a ver algumas vezes, é a redução de mais de 50% do maior supra de ST. O paciente chegou com dor no peito, supra, você trombolizou, você vai observar, ele melhorou da dor e o supra reduziu pela metade, você apresentou critérios de reperfusão. Igor, temos 2 perguntas aqui. Vamos primeiro falar a pergunta do Tonemi, um grande amigo nosso aí, paciente, médico da emergência aí, nosso grande amigo. Se o paciente apresenta alergia ao clopidogrel, tem alguma alternativa? O que a gente pode fazer com esse paciente? Se o paciente tiver alergia ao clopidogrel, você não vai fazer o clopidogrel. E se você tiver os outros antiagregantes disponíveis, desde que não haja contraindicação, você vai fazer os outros antiagregantes, que é o prasugrel e o ticagrelol. Principalmente o prasugrel, preferencialmente, se tiver conhecida a anatomia. Outra pergunta, a gente respondeu no e-mail, tudo certo? Tranquilo, qualquer coisa, manda no chat. Outra pergunta da Yasmin, ela fez a pergunta assim: doutor, em uma situação hipotética, onde o tempo de transferência do paciente para o centro de hemodinâmica seria superior a 120 minutos, beleza. E o paciente tivesse uma contraindicação absoluta para a trombólise, como proceder? Faríamos a trombólise mesmo assim, com contraindicação absoluta ou não? Contraindicação absoluta é absoluta, tá? Quando a gente fala que a contraindicação é absoluta, é porque o risco-benefício vai pesar maior para o risco. Um paciente que tem uma úlcera gástrica, com sangramento ativo, né? Mesmo que você não tenha uma hemodinâmica próxima, você não vai fazer trombólise porque esse paciente corre alto risco de sangramento e você vai, né, salvar ele ali, né, diminuir o risco dele pela questão da oclusão arterial coronariana, mas vai aumentar exponencialmente o risco de sangramento e complicação. Então, é um custo-benefício, Yasmin, aí. A gente vai tentar melhorar uma coisa e a gente com certeza vai piorar a segunda. Guarde o nome, Yasmin, absoluta. Contraindicação absoluta você não então, faz. Assim, doutor, mas não dá para fazer. Não dá, tu vai mandar esse paciente, tu vai escrever que você não fez o trombolítico. Ou contraindicação absoluta. Tu vai escrever entre parênteses qual é a contraindicação e ele vai aguardar o cateterismo. Com certeza ele vai chegar e vai fazer. Vamos lá? Vamos continuar. Só para finalizar. Pode mandar aí, não. Agora não, mas podem escrever. Pessoal, para finalizar, tá todo mundo já com cansado, a cabeça pegando fogo.
Com supra de ST, eu considero mais fácil para dar o diagnóstico e a conduta. E quando o paciente te apresenta contigo sem supra, você fica na dúvida se é uma síndrome coronariana aguda ou não, tá? Nós vamos começar a falar do supra, ou do infarto, da síndrome coronariana sem supra, por um caso clínico real, que a gente atendeu, que eu atendi no pronto-socorro de Rio Branco, né, onde foi, na ocasião, solicitada uma avaliação da cardiologia. JMC, 26 anos, repositor de carga de supermercado. Eu não vou falar o supermercado porque não patrocinou, né? Não patrocinou a nossa live, né? Repositor de carga de supermercado, deu entrada na observação adulto via ambulatório, após queixar-se de dor precordial irradiada para dorso membro superior esquerdo, iniciada 2 horas, sem fator de melhora ou piora. Tá? Observação, esse paciente é carregador de carga. Ele estava desde as 6h30 da manhã, carregando fardo de açúcar, caixa de óleo, e ele sentiu ali dor, foi parar no pronto-socorro, né? E solicitaram a avaliação da cardiologia, tá bom? Ele negava comorbidades, não era hipertenso nem diabético, nem tinha outro fator de risco, negava tabagismo, etilismo, negou veementemente o uso de drogas ilícitas e negou o histórico familiar de DAC. O exame físico não tinha nenhuma alteração, exceto uma, tá, pessoal? Dor a dígito pressão no tórax e região dorsal, tá? Tocamos assim no paciente, ele vê, ai! Então, pessoal, paciente jovem, 26 anos, trabalhador braçal, tá? Com probabilidade de pré-teste baixíssima para DAC, hemodinâmica estável e normal e uma dor atípica. Essa dor não é de coração, essa dor a dígito-pressão é uma dor osteomuscular. Tá? O que foi o fator confundidor para o pessoal solicitar a avaliação da cardiologia? Troponina positiva. Tá? É isso que a gente estava conversando, Rodrigo, a respeito da questão da troponina ser específica, não ser específica. Tá? A gente vai conversar sobre isso. Só relembrando aqui a questão da caracterização da dor. Vocês acham, pessoal, que essa dor que esse paciente tem, vocês classificariam como A, B, C ou D dentro da caracterização da dor? Respondam aí. Pode responder aí, pessoal. Vamos interagir um pouquinho. 10 segundinhos. Ainda não subiu nada. Pessoal, esse jovem de 25 anos, carregador de mercadoria, com dor à digitopressão, é uma dor tipo A, B, C ou D? O Adriano respondeu C, Jonathan respondeu D. Beleza. Pelo menos C. Pelo menos. De C para frente. De C para frente. Tá. Então, pessoal, é aquela história, é caracterizar a dor. Pessoal, parabéns. É caracterizar a dor. E a gente estava falando naquela hora a respeito da troponina, tá? A troponina, ela é uma proteína que está dentro da fibra do músculo miocárdico, aliás, do músculo esquelético também. O que acontece? Quando há uma lesão aguda, uma ruptura, né, ela é liberada ao soro ali e eleva os seus níveis. Tá? E ela tem 3 subunidades. Tem a unidade C e as subunidades T e I, que são as consideradas cardioespecíficas. Através da troponina T e da troponina I, a gente consegue detectar se essa troponina é de origem cardíaca ou não. Veja bem, eu estou falando se é de origem cardíaca, não se é infarto, tá? Vocês vão entender no slide da frente. Existem outras causas de aumento de troponinas, tá? Causas que não o infarto. Como a gente falou, como ela está presente tanto no músculo esquelético também, né, como no coração, taquiarritmias podem alterar o nível de troponina, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, o paciente com doença renal crônica ele já tem uma troponina basal já um pouco elevada do que os outros. Naturalmente, o paciente grande queimado, que tem uma lesão muscular extensa, ele vai vir com tudo alterado, CPK, CKMB, o que você quiser vai vir positivo, principalmente a troponina também. Paciente com evento neurológico agudo, como uma crise convulsiva de difícil controle, pode alterar a troponina. Principalmente se for a troponina que a gente tem disponível no PS, que a gente geralmente tem a qualitativa. Tá bom? Então, tudo, pessoal, nosso carro-chefe, avaliação clínica e avaliação de risco, depois correlacionar. Vocês acham que aquele paciente, repositor de carga, com eletro normal, sem fator de risco, com a troponina positiva, estava infartando? Ele não estava infartando.
Isso eu tive certeza quando eu toquei aqui no peito, ele gritou e ele falou o que ele estava fazendo o dia todo. Tá bom? Então é um paciente com baixo risco, né, pelo Heart-Score, pelo Grace, pelo TIM. Coisa? Claro? Não, pode passar. Eu ia dar um exemplo aqui, mas o doutor Igor já explicou bem. É só sintetizando aqui. Teve um dia que eu estava fazendo teste ergométrico num hospital e tinha um teste ergométrico de um paciente que estava com dor torácica. Aí dei a troponina negativa, mais de 24 horas, então eu pedi o teste ergométrico, eu estava disponível e fui fazer. Quando eu pedi para colocar, sem conversar com o paciente também, para ver como a gente erra também, concomitante com o outro, preparar o paciente, quando ele levantou a camisa, cheio de lesão de herpes, né? Então, a causa da torácica dele era de herpes zoster. Entendeu? Aí essa parte aí é uma coisa importante, né? Que a gente tem que olhar, né? Faz parte da semiologia, além de auscultar, olhar, observar, né? Então, assim, tanto num caso como no outro, tanto no caso que eu fui olhar do repositor, se alguém tivesse ali feito aquele toque, aquela digitopressão, teria visto que ali se tratava de uma síndrome coronariana aguda. Com certeza. Né? Seria muita coincidência, muito azar o cara ter carregado coisa, eu tocar aqui e doer. E o teu paciente lá com herpes, né, com dor, tá infartando no mesmo dia. Até pode acontecer, mas assim, são as probabilidades pré-teste. Vamos lá. Pessoal, vou dar 2 exemplos de estratificação de risco aqui, tá? A estratificação de risco de heart. Você vai olhar no celular, meu amigo, você não vai decorar isso aqui. Se você quiser, você pode colocar na SEC, você pode colocar na OBS, você pode colar na parede da UPA, tá? Mas isso aqui é para você saber que existe. É que o paciente com Heart-Score acima preferencialmente de 4 para cima, é um paciente com alto risco de síndrome coronariana aguda. Então você vai avaliar. É um paciente com alta suspeita de síndrome coronariana aguda? Nosso paciente não. Nosso paciente era baixa suspeita, então ele ganha 0. É um paciente que tem depressão do segmento ST ou tem um eletro normal? Tem um eletro normal, então ele ganha 0. É um paciente que tem menos de 45 anos. É um paciente que não tem nenhum fator de risco. É um paciente que só tem uma troponina, que nem é ultrassensível, positiva. Esse paciente tem 0 pontos no score de Heart. Eu vou liberar esse paciente, tá? Sem medo. Você vai justificar no teu relatório de alta. Você não precisa ter medo de assumir essa responsabilidade, porque o cardiologista não foi lá dar o aval para poder autorizar a tua alta. Tá? Você é médico, capacitado, profissional clínico. Você também, como enfermeiro, você pode sugerir para o médico, né, discussões riquíssimas de caso clínico entre a enfermagem, a fisioterapia e a medicina. Então, assim, não parece ser uma dor tipicamente reginosa, esse paciente não pontua, e por isso estamos dando de alta para melhor investigação ambulatorial, se for o caso. Bom? O pessoal já está pedindo a próxima aula aqui, tá? Que é a arritmia. E a Alana perguntando se no PS só tem troponina qualitativa. Não, Alana, às vezes aparece a quantitativa também. Porém, a maioria dos dias o que nós temos disponível é a qualitativa realmente. Outro, eu acho que não veio o time risco aqui não, pessoal. Tem outros critérios, né? O pessoal até desculpa pela falha aqui. A gente tem outros scores que vocês podem colocar aí, baixe o Whitebook, baixe o que você quiser, e use o Heart-Score, o time RISC, que tem tanto para síndrome com supra como sem supra, e o Grace Score. Então, pessoal, lembrando lá no começo, o Igor falou, a gente não podia deixar de esquecer o Cardiopapers, né? E no time RISC, a gente tem, no meu modelo, chamado time fácil, onde o T é troponina, o I é a idade, maior que 65 anos, o M é o mais de um episódio de angina durante as 24 horas, o I é o infra de ST maior que 0,5 milímetros, o F de fácil são fatores de risco 3 ou mais, a S nos últimos 7 dias em uso, e aí o outro já é o CAT com lesão de maior que 50%, esse já é mais difícil de se ter. De 0 a 2 pontos é baixo risco, de 3 a 4 é médio risco, e acima de 5 a 7 é alto risco. O paciente de alto risco, você vai jogar no fluxograma que nós vamos jogar aqui na frente, vocês vão entender, pessoal. Qual que é a mensagem aqui nessa parte da estratificação de risco? Desconfiou pela tua avaliação subjetiva, que trata-se de uma síndrome coronariana aguda, e aplique no score. Escolha um score para chamar de seu ou 2 e coloque na tua lista de problemas. Paciente, né, você calculou ali, para encher o checklistzinho do aplicativo, colocou lá, paciente com dor torácica típica, Heart-Score de 4 pontos, Grace de 140, solicita avaliação da cardiologia.
ou vai ficar bonito, vai ficar lindo a tua lista de problemas. E vai ficar tão bonito, pessoal, e assim, vocês têm que levar em consideração que vocês têm mais importante na vida de vocês é o nome. Eu sempre falo isso. Eu prezo muito pelo meu nome, entendeu? Então, quanto mais estudo vocês têm, mais informações fidedignas vocês têm, mais respeitado você vai ser. E o que a gente está pedindo aqui não é nada demais, assim, de especialista, não. É uma classificação bonita. Não dá para admitir, doutorado, que esclarecer, solicito cardiologista. Igor, uma vez lá na SEC, eu fui chamado pela colega que está até aqui no grupo, a doutora Alessandra. Ela me chamou e falou, Vitor, olha, eu calculei aqui o time risco está baixo. Ainda não chegou a minha troponina, nessa minha avaliação inicial, o time risco está baixo. Mas a dor dele é muito típica. E assim, pela experiência dela, que já foi professora de todos nós e ensina a gente diariamente, aí ela falou, amiga, tu não achas que a gente tem que esperar mais um pouquinho, dar uma olhada? Rapaz, e ela tem um feeling assim absurdo. Verdade. A experiência depois, da história lá do eletro. E aí o paciente começou a ter dor, começou a fazer uma taquicardia ventricular. Eu digo, para, Cátia. Pois é, aí é o feeling, a experiência e acreditar na tua clínica, né? Em calculadora nenhuma, é a tua impressão, né? A doutora Alessandra faz isso muito bem. Parabéns aí, doutora. Pessoal, agora a gente vai aplicar a tua estratificação clínica e os teus scores de riscos nesse fluxograma. Esse fluxograma aqui, eu acredito que dá para ir para a parede da SEC da observação. O paciente tem dor torácica, tem um eletro não isquêmico, um exame físico normal, você vai classificar aquela dor. Vocês lembram como eu falei que é importante tipificar aquela dor? É uma dor tipo D ou tipo C? Probabilidade baixa, pessoal, de síndrome coronariana aguda. Você quase que automaticamente exclui possibilidade de síndrome coronariana aguda. Tudo bem que existem pegadinhas na vida, mas a gente trabalha com probabilidade e com avaliação pré-teste. Nosso paciente de 26 anos, repositor de carga, entra nesse quadradinho lilás que a gente está vendo aí. É um cara com eletro não isquêmico, um exame físico normal, sem fator de risco, com uma dor atípica. Então, esse paciente eu liberei de olho fechado, mandei para casa, tomar uma ciclomesaprina, uma dipirona, dormir e descansar, que era o que ele estava precisando, tá bom? E com essa classificação, principalmente na triagem, a gente evita, Vitor e Rodrigo, aquela coagulação de pacientes ali no corredor, na observação, esperando a avaliação do cardiologista, que podia ser evitado. Tu congestiona ali o corredor, a observação, quando tu mesmo ali na triagem, na observação, tu poderia ter a propriedade de dizer que esse paciente tem uma dor atípica e baixa probabilidade de DAC. Não vou solicitar a avaliação da carga. Entendeu? A gente não precisa autorizar você a dar alta desse paciente. Se você tiver respaldado tudo que você documentar e você puder comprovar depois que você investigou, que você anotou, você anota e libera sem nenhum problema. E você está munido e protegido de qualquer questão legal. Aqui, a gente tem aqui o outro extremo, né, que é um eletroisquêmico, um exame físico alterado e uma dor típica, com a probabilidade intermediária alta. Aí você pega, você vai procurar o Vitor, pega o Gustavo, você vai perturbar ele, você vai mandar ele rato. E ficar enchendo o saco até ele chegar. Não tem hora, viu, pessoal? Pode ligar tudo pro Vitor, de tarde, noite, madrugada, que ele atende. E adora o WhatsApp. Pessoal, vocês entenderam, né? A questão do tipo da dor, a importância da classificação do tipo da dor, eletro, exames e a probabilidade. Pessoal, esse daqui tem que estar na SEC, tá? Esse aqui tem que estar na mente. Vamos disponibilizar, doutor. Obrigado, Carolina. Pessoal, então mais um fluxograma aqui, tá? Ele vai avaliar o paciente com dor torácica aguda sem supra, tá? A gente vai avaliar em que tempo esse paciente está sentindo dor. Aqui a gente tem um parâmetro aqui com relação à troponina ultrassensível, né? Tem até um estudo que foi feito que o paciente que não altera a troponina da primeira para a terceira hora em até 4, ou seja, está 0,6, e ele não vai para mais do que 10, ele tem uma 99% de chance de não ter síndrome coronariana aguda. Ou seja, esse paciente tocou troponina, mas não significa que esse paciente esteja infartando. Tá bom? A ultrassensível tem a desvantagem que ela deixa muito sensível e a gente acaba pegando coisas que, lá embaixo, né? que são lá embaixo, né? Aí você vai interpretar, você vai jogar no teu score de risco, você vai pegar a troponina, você vai pegar a história e você vai usar mais uma vez os critérios de risco. É um paciente com heart baixo, médio, alto, você vai considerar os fluxos a seguir.
né? O teu feeling, tá? Então, um heart baixo, pensa em diagnósticos diferenciais, pensa numa esofagite, que pode ser confundida com a síndrome coronariana aguda. Você pensa numa gastrite, que pode dar dor epigástrica com irradiação para tórax. Você vai pensar em outras possibilidades, tá? Outro caso que eu peguei lá no PS foi uma menina de 24 anos que chegou com dor epigástrica, né? Com eletro tinha uma alteração de repolarização, alguma hipertrofia ali, tal, e com essa dor epigástrica, a menina mesmo com baixo risco foi parar na avaliação da cardiologia, tá? Então eu palpei epigástrico e perguntei para ela se ela já tomava algum remédio de uso contínuo. Ela falou que era pantoprazol. Então acho que às vezes falta um pouquinho a gente ter esse racional de perguntar e avaliar e estratificar o risco. Esse paciente era um paciente que já tinha gastrite, não tinha fator de risco nenhum, é um paciente que a gente também liberou de olho fechado. E mesmo, só reforçando a questão da síndrome coronariana aguda sem supra, né, quando você vai optar, né, pela estratificação invasiva precoce, tá? A gente considera aqui como CAT precoce em menos de 2 horas, ou o CAT de alto risco em até 24 horas, paciente com médio risco em até 72 horas, tá bom? Paciente com baixo risco, você não vai fazer teste invasivo automaticamente. Um paciente com baixo risco como o nosso, você pode, inclusive, mesmo se você acreditar que aquele cara tem tudo para ter DAC, mas não está girando naquele momento, você pode encaminhar ele para uma avaliação ambulatorial ou um teste não invasivo, um teste ergométrico, por exemplo, que é um teste barato, de fácil acesso e que ajuda muito. Tiago Silva colocou aí, sugestão da próxima aula, eletrocardiograma. Tiago, tem um grande amigo nosso, um excelente professor, o Dr. Tiago Santos. Ele é um exímio para essa aula. A gente vai tentar convencê-lo. O apelido dele é Baez de Luna. É o quê? É Baez de Luna, que é o maior cara do livro de eletro, é o apelido do Thiago. Ele é o cara. Enéas Carneiro, né? Pessoal, cara, né? Parecido, né? Pessoal, é isso, tá, pessoal? Vocês entenderam esse fluxograma? Não adianta eu ficar lendo esse fluxograma aqui, porque daqui a 15 minutos todo mundo esqueceu. É muita informação para pouco tempo. Ali Você tem que entender a ideia, né? Ideia, isso aí. Mais um, tá? Basicamente bem parecido. Mesma coisa. Você vai classificar em muito alto risco, CAT urgente em menos de 2 horas. O alto risco com CAT precoce até 24. O intermediário risco, você vai poder observar um pouco mais, seria a enzima, seria a eletro, fazer esse CAT em até 72 horas. E esse CAT é aquele paciente nosso que diz assim, vai agora ou vai entrar para a rotina? Não, é aquele paciente que pode entrar para a rotina. Vamos observar, deixar ele aqui. E amanhã a gente pode avaliar, estudar esse paciente. Bom? E o paciente baixo risco, a gente vai optar por um teste provocativo não invasivo. Tá? Pessoal, a gente usou as referências do PubMed, dos arquivos brasileiros de cardiologia, o grande Cardiopaper, que é o grande parceiro do cardiologista moderno, é uma plataforma muito boa. Eu também usei as informações da faculdade, do protocolo da Faculdade de Medicina da USP para síndrome coronariana aguda. Esse foi o nosso trabalho, né? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês. Tem tudo que precisa saber da parte cardiológica. O merchandising. E a gente tem que falar o que é bom. Isso aqui é bom. Fala da cardiopia também, pô. Você vai falar que é bom, fala da cardiopia, ajuda a gente aí. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar com vocês, né? Foi o que a gente conseguiu passar hoje. Eu acho que é muita informação, mas eu acho que já ajudou bastante. E agora a gente abre Doutor Igor, um pouquinho de comentários. Me perguntaram aqui no WhatsApp, fora do pronto-socorro, onde é que encontra o doutor Igor e onde encontra o doutor Rodrigo? Pessoal, fora do pronto-socorro, a gente tem atendimentos também ambulatorial, né? A gente atende na Cardiovida, ali próximo ao PS, ali próximo à churrascaria do Oscar, né? E alguns casos em que o paciente não entra no fluxo de emergência, às vezes o paciente pede uma indicação, né? Quer saber onde nos encontrar, quer saber como investigar melhor, e ali é uma das opções, uma opção muito boa, porque fica próximo ali, a gente consegue ter esse link, né? A nossa equipe, né, da Cardiovida, é a equipe também que também está presente no PS, então a gente acaba tendo esse fluxo, né, a gente chega com a história decorada. Aí, né? Ganhou um aumento aí agora. Obrigado, mas agora eu vou cobrar. Vamos lá, pessoal. Pessoal, uma abertura para comentários aí para a gente poder finalizar.
Alguém quer comentar alguma coisa, quer perguntar mais alguma coisa? Podemos finalizar. Então, pessoal, obrigado, Priscila. Obrigado às pessoas que aqui estiveram presentes conosco. Tá? A gente sabe que a gente disponibilizou aí 1 hora e 45 minutos aí, para um tema, muito pouco tempo, porém a gente deu o máximo que a gente poderia, né, nesse momento, é como a gente vê no Instagram, né? Faça o seu melhor com o que você tem naquele momento. E a gente sempre vai tentar isso, seja ele na vida real, seja ele na vida fictícia, seja ele nas brincadeiras que nós temos em comum entre a gente, mas a ideia é sempre a gente tentar chegar ao todo. Eu não esqueço e não canso de falar isso para os meus alunos que já passaram comigo. Tá? Agradecer ao doutor Igor pela disponibilidade que ele teve aqui em preparar essa aula, essa brilhante aula, o doutor Vitor, os seus comentários aqui, as brincadeiras que nós tivemos aqui, a ideia é quebrar um pouco o clima mesmo, para ter uma descontração maior, e a gente se sentir à vontade, a gente fica um pouco retraído, eu também fico retraído em alguns momentos, em vários momentos, na verdade, mas a gente tenta fazer isso para melhorar a dinâmica da aula, melhorar esse aprendizado. E eu só tenho a agradecer aos idealizadores aí dessa aula, né? Como eu já falei, a Kíria, o Pablo, tá? E a direção geral do pronto-socorro. Muito obrigado. O doutor Igor vai falar mais algumas coisas. Só uma observação, pessoal, para a gente quer falar alguma coisa? Só uma observação para a gente concluir. A gente tem que pensar em quem atende esse paciente como uma equipe única, tá? Não existe a equipe da UDT, não existe o pessoal da UDT, né? E não existe o pessoal da emergência. Se vocês observarem, todos nós estamos interligados no mesmo fluxo de atendimento. Desde o paciente, desde a enfermeira que faz a triagem na unidade de pronto atendimento, até o Vitor que vai fazer a angioplastia no momento final do procedimento e o médico que vai receber esse paciente na UTI. Está todo mundo interligado e a gente não pode perder informações. Por isso, o adequado registro de prontuário e história clínica é fundamental para que a gente possa ter noção com o que a gente está lidando. Doutor Vitor vai fazer as considerações dele final. Obrigado, Gel. Eu queria também colocar que a gente, no pronto-socorro, tem quebrado muitos paradigmas, tá? A nossa forma de gerir a cardiologia é uma forma participativa, em que todos têm o direito e a obrigação de se manifestar e colocar sugestões para que sempre melhore o serviço. O Rodrigo fala uma frase muito boa, que ele diz, cara, eu não vou sair do pronto-socorro tão cedo, então eu não quero que atrapalhe o meu trabalho. E isso é muito legal. A gente aqui está com o sangue todo, com gás, para que a gente construa uma cardiologia melhor. E essa construção ela é dinâmica, ela é feita dia a dia. E outra coisa, não há só o cardiologista, pessoal. Vamos tirar esse contexto nosso de dizer nem só o cardiologista, nem só o médico. Cara, as enfermeiras da SEC, da observação, da triagem, são sensacionais. Outro dia teve um paciente que eu acho que era um Wolf pré-excitado. Enfermeira Verônica. A enfermeira Verônica chegou, cara, ela chegou e disse assim, Rodrigo, esse paciente não está legal. Eu já monitorizei, rodei um eletro. Quando ela deu o eletro, a gente, eita, a Mona sempre faz, a Vanessa, eu não vou ficar citando nomes, tem a Silmara também, e as meninas da UDT, que são a minha grande alegria, são meu braço direito e esquerdo, que é a Gel, a Nilza, a Érica, a Gislene, a José, todo mundo. Socorro. Sou Dona Socorro. Dona Socorro é a dona. No meu coração. Então, pessoal, quem está começando, vamos primeiro organizar a nossa cabeça. Você não é o dono da verdade, você não sabe tudo. A gente aprende todo dia e com todo mundo. Cada um tem um pouquinho para ensinar para a gente. Então, o que eu queria deixar é o sentimento de equipe, que é o que eu trouxe lá de fora, que eu mais busco criar no Acre. Eu não tenho medo de concorrência, o Rodrigo não tem, o Igor. A gente está aqui de braços abertos para receber todos que venham para contribuir. E a gente quer
cada vez mais que a cardiologia e a medicina do estado do Acre, a assistência toda cresça. Se for para crescer e tiver mais oportunidades, a gente está aqui sempre, a doutora Asca, eu falo o nome da doutora Asca, o Igor, que é o nosso diarista, o nosso Rodrigo, e a gente está aqui para crescer, pessoal. Vamos lá, a cardiologia do PS está aberta para receber todo mundo. A gente adora receber aluno. O que for para crescer, conte conosco. Um abraço a todos. Obrigado, Carolina, do Rio de Janeiro. Só muito obrigado. Eu me despeço de vocês aqui com muita felicidade, muita alegria por ter feito parte disso. Espero que isso aqui seja algo cada vez mais comum. Podem contar comigo para que a gente possa tornar isso aqui rotineiro. Muito obrigado. Nós estamos à disposição, né, sempre no PS, para os médicos do interior também, para os médicos da UFO. Podem contar com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês e suas famílias. Tchau, tchau.